Aqui do Centro Espírita Fraternidade mesmo, e o tema é Valorize seu dia. Boa noite, pessoal. Tranquilo? Hoje eu trouxe um tema bem leve, né, para um sábado. Às vezes eu trago uns temas mais pesados, mas hoje tá bem tranquilo. Às vezes eu fico me perguntando, né, às vezes a gente fica estudando bastante coisa do Espiritismo, mas o que importa realmente é a prática, não só o estudo, né? E às vezes em coisas simples do dia a dia, que a gente passa batida, a gente não observa mesmo sendo espírita. Então minha fala de hoje, né, com a ajuda de vocês, é mais para a gente falar um pouco sobre isso. Então, o que seria legal para mim ter um dia mais importante na minha vida, mas sendo todo o dia, né? Às vezes a gente espera o domingo para alguma coisa, espera o sábado para alguma coisa, ou durante a semana, a segunda, às vezes é mais pesada, né? Lá em casa, para acordar as crianças, segunda dá um trabalho enorme. Mas, será que a gente pode deixar isso de forma mais solta? Então vamos tentar bater um papo sobre isso. E aí, para começar, qual a importância de um dia? Um dia é como se fosse um livro. A gente escreve uma página a cada dia. Então, todo dia, quando começa o dia, a gente tem a oportunidade, a gente tem uma página em branco. Se a gente for pensar desse jeito, né? Eu vou escrever aquilo que vai acontecer durante o meu dia. No final do dia, eu posso até anotar e ver o que aconteceu. Então, olha que coisa boa, a oportunidade que a gente tem de reescrever todo dia e refazer todos os dias, né? Daquilo que às vezes a gente acha que no dia anterior não foi tão bom, né? E aí, esse bate-papo aqui está inspirado nesse livro aqui, Para Uso Diário. É um livro pequenininho, né? Que o ideal é que você abra à noite, antes de dormir, e leia alguma coisa, né? Eu peguei e vou fazer um resumo aqui sobre isso, tá? Um resumo do livro, olha a minha pretensão. Pode ser? Ok. Então vamos lá. Quando você acorda, o que acontece? Né? Vai lá, você despertou, né? Eu já falei em algumas outras oportunidades e tal, né? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você acorda? De verdade. Bom, tem gente que adoraria se fosse feriado para dormir até mais tarde, né? A gente torce para ter feriado para quê? Para descansar, para isso aqui. Uns acreditam que podia ser milionário e não ter que acordar cedo, né? Só acordar mais tarde, acordar a hora que quiser. Uns querem até o quê? Matar o despertador. Não sei se vocês acordam com o despertador, com celular, ou com alguma forma da gente acordar. Outros já fica pensando assim, mas por que inventaram esse raio de emprego, né? Por que a gente tem que trabalhar? Então, tem várias formas da gente pensar, né? Tem várias formas de eu começar o dia. Qual seria a forma legal da gente começar o dia? Então, vamos tentar ver nisso. Se eu saúdo o dia com um pensamento dessa natureza, o que vocês acham que vai acontecer? Eu gosto muito de discutir energia, vibrações, né? Campo de vibração. Então, se eu acordo com um pensamento ruim, né? Ou reclamando, o que vai acontecer? Vai aparecer o quê? Uma nuvem negra. Às vezes a gente encontra pessoas de manhã cedo, né? Que mal se viu, nem dá bom dia, né? Vocês conhecem essas pessoas? Tem pessoas que são assim, né? Será que é o jeito certo? Será o que vai acontecer com o meu dia, se eu começar dessa forma? O que será que acontece? Isso vai me perseguir, né? E eu vou continuar grande parte do dia com essa energia.
Por quê? Eu estou reclamando das coisas que estão acontecendo comigo, eu estou vibrando num campo diferente do que eu deveria vibrar, tá? Então, quando acontece amanhece o dia, ou às vezes nem amanheceu, né? Porque hoje está ficando escuro até mais tarde, né? O que eu devo fazer? Que momento é esse? Está na hora de eu o quê? Acordei, elevar o pensamento. Por quê? Elevando o pensamento, eu estou mudando o meu campo vibratório, ou seja, eu estou captando energias boas, né? E aí eu tento me conectar com quem? Com Deus. Então, eu tento sintonizar com esferas superiores. Como? Mesmo na cama, né? Acabei de acordar. Eu já falei aqui algumas vezes que o nosso cérebro é programado, né? Se eu programo para acordar reclamando da vida, eu vou acordar reclamando da vida. Se eu me programo para acordar agradecendo o fato de estar, né? Eu costumo brincar lá, eu acordei, mexo o dedãozinho, vejo que ainda estou encarnado, eu tenho que agradecer, não é isso? Então eu estou vivo e me deram mais um dia de oportunidade, né? Então, eu tenho que elevar os meus pensamentos para quê? Para que meu dia seja um dia perfeito. Se eu já começo azedo, provavelmente o dia vai ser, grande parte do dia vai ser assim. Vocês concordam com isso? Então, acordei, mexi lá os dedinhos e tal, já agradeço primeiro porque eu estou encarnado, me deram mais uma chance de um dia, então vou poder escrever uma nova página no meu livro. Segundo, eu vou elevar meus pensamentos, agradecer o quê? A Deus, por ter me dado mais esse dia. Aí eu volto àquela coisa da programação. Se você começa a treinar isso do seu cérebro, depois de um tempo você vai acordar com esse pensamento de agradecimento, tenho certeza disso, ok? Então não importa se é segunda, se é domingo, qual é o dia que é, porque para a espiritualidade não existe a semana, o que existe é cada dia. Então eu tenho que elevar o meu pensamento, né? E trazer luz para o meu dia. Eu gosto muito de refletir na luz, né? Eu peço a Deus para me iluminar e que eu consiga iluminar o caminho que eu vou fazer naquele dia, né? As pessoas que vão ter contato comigo naquele dia. Então eu estou todo dia treinando o meu cérebro para que isso aconteça. Então eu já tento acordar em sintonia. E aí, esses pensamentos e essa atmosfera irradiante e tal, ela vai tornar meu ambiente mais saudável. Vocês concordam com isso? A gente acorda assim? Como é que a gente acorda? Às vezes a gente acorda com preguiça também, que é natural, né, do ser humano e tal, mas é importante refletir sobre isso, tá? Então, qual fica a dica aqui? Ao despertar, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, um passo a passo, ó. Agradecer pela noite, né? A noite bem ou mal dormida, não importa, né? Mas agradecer por a gente ter tido a noite que teve. E é bom agradecer porque nós sabemos que nós aqui todos trabalhamos enquanto espírito à noite. A gente desprende do corpo e vai trabalhar, ok? Então é importante a gente agradecer essa oportunidade de ter ido trabalhar, mesmo sem ter a certeza se foi, né? Certo? Parece meio utópico, mas é bem assim. E pedir bênçãos para aquele dia que está se começando. Ó, me proteja hoje, me ampara. Se tiver um desafio grande, né, põe energia boa nesse desafio. Ó, hoje eu vou ter que superar, tal, né? Se é uma segunda-feira é mais difícil, paciência com os filhos, para fazer eles acordar e tudo mais. Então aí eu me levanto, tá? E vou agir já com esse pensamento. Então eu não saio atropelando, eu não saio, né, transmitindo mau humor para todo mundo. Eu vou trabalhar como? Vou acordar, mexer o corpo, alongar e sair à luta. E manter essa atitude positiva, porque desafios vão aparecer, certo? Vão ter vários desafios aí para a gente superar. E aí eu tentar corrigir isso e caminhar com certo otimismo. Por quê? O plano espiritual me deu mais um dia, eu tenho que agradecer.
certo? Eu tenho mais uma oportunidade. Então é a oportunidade de quê? De enfrentar as lutas, recomeçar as tarefas interrompidas. Eu tenho coisa para fazer, eu não fiz. Então, será que eu não devo fazer hoje? A gente tem mania de deixar as coisas para depois. Será que depois vai ter? Será que amanhã eu vou acordar de novo? Encarnado? Então você tem que pedir perdão para alguém, eu vou pedir, Se eu tenho que corrigir alguma coisa, eu vou corrigir. Não posso deixar para depois. Eu tenho que continuar as minhas tarefas, E aí eu continuo o quê? O meu programa, o que eu programei para a minha vida, O que eu quero fazer, o que eu quero buscar realmente. E deixar isso como um convite, de Deus, pela oportunidade de eu poder fazer um dia diferente. Todo dia eu tenho a chance, todo dia quando eu acordo eu tenho a chance de fazer um dia diferente do que eu fiz no dia anterior, certo? E principalmente, aí no WhatsApp todo mundo fica mandando bom dia, eu acho bacana pra caramba, mas dá bom dia para o outro, então encontrou a esposa, bom dia, os filhos, bom dia, dá com um sorriso, porque o sorriso e a energia boa a gente transmite, então se a gente quer mudar alguma coisa, a gente já começa mudando por aí, ninguém gosta de acordar ou conviver com alguém, ou ir para o trabalho, encontrar lá o jogo de manhã, alguém já aborrecido porque acordou, queria ficar dormindo até tarde, certo? Então, transmitir essa energia, dando bom dia, tem gente que pega bom dia por quê, por que bom dia? Mas é isso aí. Tudo bem essa primeira parte? Então a gente acordou, viu que está legal, está encarnado, vai lá, mentaliza, pensa o que você vai fazer no dia, põe energia boa nisso e sai para a luta. Só que aí vão surgir o quê? Contratempos. Está no livro também, e a gente classifica aqui como transtornos e contratempos. Será que acontece isso no dia a dia de vocês? Assim, você vai lá, acordou, se energizou, ficou bacana, mentalizou o plano espiritual, deu bom dia, um sorriso para todo mundo, e aí acontece alguma coisa. Será que você mantém esse espírito assim animado? Quando eu falo assim, eu falo para mim mesmo, tá? Porque é difícil. Às vezes você vai lá, acordou, deu bom dia para todo mundo, vai tomar um banho, quando vê, o chuveiro pifou. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Hoje é mais difícil, mas já aconteceu, Ou então você vai tranquilo, vai na garagem pegar seu carro, e quando vê, o pneu está furado. Já aconteceu com vocês? Comigo também. Chegou lá, o pneu está ruim. Ou pior que isso, você sai atrasado e aí pega um trânsito, Ou aqui em Americana é um pouco mais difícil, mas às vezes acontece também. Você sai por um caminho, chega lá, aquela rua está interditada, fecharam a rua. Aí lógico que na sua mente você já esculacha, Já saiu atrasado, correndo. Aquilo é um contratempo, um imprevisto que vai atrapalhar o seu plano do dia. Então você já esculacha aquilo lá, não é? Acontece com vocês? Não. E às vezes tem coisa pior que isso, que é o quê? De repente você sai e bate o carro já de manhã ou durante o dia. Também já aconteceu comigo, E aí o seu anjo da guarda está ali querendo te ajudar, e você perde o equilíbrio completamente, principalmente achando que você está certo e que o outro está errado, porque sempre o outro está errado. Não é bem assim? Então Raul Teixeira escreve que esses são os contratempos da vida que acontecem. Existem outros, o que? Às vezes doença. Aquele última fotinha ali é mais comum. Até a nossa colega aqui de trabalho, outro dia ela estava ali, hoje eu vi ela aqui de volta, mas estava uns dias que ela não veio. Mas ela veio há umas 3 semanas atrás, e eu falei, ela falou, sei lá, o armário caiu em cima do meu pé, tal. Eu falei, então está na hora de você pensar em alguma coisa, refletir alguma coisa na sua vida precisa ser repensado, E às vezes eu encontro algumas pessoas, que sofrem acidentes. Lógico que
a gente tem que entender as questões, mas sempre que acontece alguma coisa desse tipo, algum recado a gente está precisando receber, porque nada na vida espiritual acontece por acaso, certo? Tudo que acontece é um aprendizado que a gente precisa tirar daquilo. Eu acredito muito nisso. Então essa foto ali do gesso, é mais comum eu encontrar algumas pessoas nessa condição. Então, o que são contratempos, né? São os obstáculos que vai deixar o quê? Vai provocar. Eu dei uma palestra aqui sobre a evolução nossa, desde o reino animal até a espiritualidade maior. E a gente traz muito dessa coisa, da irritação, da raiva, né? E esses contratempos, eles servem para quê? Para testar a gente, quanto a gente se desenvolveu nessas questões, né? O quanto um pneu furado me irrita, né? O quanto uma batida me provoca raiva, ira, né? Então essas questões, principalmente da sensação de perda e da frustração, são obstáculos que a espiritualidade vai colocando no nosso caminho, para que a gente consiga se aprimorar. Senão, como é que a gente vai burilar o espírito? Como? Só acontecendo coisa boa? O que vocês acham? A gente melhora só vendo coisa boa? A gente é muito indisciplinado, e às vezes a gente é muito bonzinho, mas mexeu no nosso calo e realmente aparece a pessoa que está ali dentro, não é assim? Geralmente é assim. E aí, aparece a figura, né? Por que bom dia, está dando tudo errado para mim? E às vezes as coisas acontecem o seguinte: eu planejei uma festa e na última hora eu não consigo ir porque estou doente, aconteceu alguma coisa, ou uma viagem, né? Sumiu o documento. Tem muitos casos que o pessoal relata isso, né? E aí acaba me prejudicando. Por que isso acontece, né? Por que será? Será que eu tenho que reclamar da vida? Reclamar que as coisas só acontecem comigo? Por isso que eu falei hoje no início que eu queria pegar mais coisas do dia a dia, né? A gente lê o Evangelho, estuda aqui várias coisas, mas e no dia a dia? A gente pode praticar as coisas com coisas simples que acontecem com a gente? Será que a gente está preparado para o dia a dia das coisas simples? Então pensa, medita. Por quê? Por que está acontecendo aquilo comigo? Pensa até 10, mentaliza. Quem está do seu lado? Seu anjo da guarda. Então ele vai te ajudar aonde? Como? Te encontrando as respostas, facilitando a sua vida para que você comece a questionar: mas aquilo realmente que eu queria era tão importante assim para mim? Vocês já se depararam com isso? Às vezes você supervaloriza uma situação, aí quando vê você fala assim: bom, não era tudo aquilo que eu imaginava. Será que acontece isso? Então, a reflexão que fica disso tudo aqui, dos contratempos e tal, é o quê? Nada lhe ocorre sem ter um sentido útil. Será que a gente acredita de verdade nisso? Que o verdadeiro espírita, toda vez eu falo isso, é aquele que acredita que tudo, exatamente tudo que acontece na sua vida é o que melhor poderia acontecer para o seu desenvolvimento. Então, será que a gente está preparado para essa máxima? Será que eu estou preparado para essa máxima? Tudo que acontecer comigo, a partir desse momento, é o melhor que poderia acontecer para mim, para o meu desenvolvimento espiritual? Será que eu estou preparado para isso? Só vou saber na hora, né? A gente está num mundo de quê? De prova e expiação, certo?
Então, se é um mundo de prova e expiação, nós vamos passar por quê? Por provas e expiação. E por que nós vamos passar por provas e expiações? Porque não estamos ainda espíritos perfeitos. Estamos em evolução. Como é que a espiritualidade imagina? Eu vou lá, fiz o meu planejamento espiritual, queira Deus que eu tive essa oportunidade, e pedi algumas situações que eu vou enfrentar aqui que eu já esqueci. Tá certo? E na hora que eu enfrentar, eu vou reclamar. Estou falando para mim, tá? Então, tudo está aonde deve estar. Tudo que acontece é o melhor que poderia acontecer. Existe uma ação equilibradora da divindade, do plano superior. A gente tem ouvido muito falar, que se faz a pergunta, já fez várias vezes aqui, o quanto o plano espiritual interfere no meu dia a dia. Muito mais do que eu possa imaginar. Essa é a resposta. Não é essa? A gente já ouviu. Então, não devo estar tão errado. E aí eu anotei aqui uma frase bem legal, que eu queria debatê-las com vocês. Então, é o seguinte: dor é aviso. Então, se tem alguma coisa doendo em você, é algum aviso. Certo? Obstáculo é medida de resistência. Então, obstáculo significa o quê? Coisas que você não consegue fazer porque estão te testando para ver qual é a sua persistência em relação àquilo que realmente você quer. Às vezes coisa simples, né? A gente está aqui até para vir na reunião, às vezes surge um monte de coisinha antes da reunião, que caso você fala assim, não vou conseguir ir hoje eu não vou conseguir ir. Então está testando o quanto eu quero ir, né? Desilusão é reajuste. Contratempo é lição. Não foi eu que escrevi. Então, cabe uma reflexão profunda aqui nessas 4 situações que eu coloquei. Então, dor é aviso. Se alguma coisa está doendo em você, faz uma reflexão sobre isso. Obstáculo é medida de resistência. Você tem um obstáculo, então é porque está te testando o quanto você realmente quer. Desilusão é reajuste. Então, se isso aconteceu, você precisa estar atento. E contratempo é lição. Então, contratempo é o que eu acabei de falar. Quebrou o pé, torceu o pé, não pôde ir em tal lugar, não pôde acontecer tal coisa como você planejou que aconteceria. Então, é alguma lição que você está precisando aprender. Foi isso que eu falei para minha amiga aqui, no dia que eu encontrei ela. Então, se eu consigo entender a primeira parte, eu aceito melhor as coisas que acontecem comigo no dia a dia, e não deixo aquilo transformar o meu dia. Então, se eu amanheci lá, acordei, meditei na melhor situação, dei bom dia para as pessoas, fui com uma energia boa, e aconteceu um contratempo, está na hora de eu parar e refletir por que está acontecendo aquilo comigo. Significa que eu preciso aproveitar aquela oportunidade para fazer algo diferente do que eu estou fazendo. A gente é muito apegado à rotina, a ter um método todo dia, então alguma coisa está acontecendo. Tudo bem até aí? Ok? Então eu falei de como acordar, depois falei como você vai superar os contratempos que vão acontecer no seu dia, porque vai acontecer. Mas o que eu poderia melhorar o meu dia? Pensar em mais o quê? Então eu coloquei aqui a alimentação, porque está sendo um grande desafio hoje em relação a isso. Então a espiritualidade me deu esse corpinho aqui, bom, ruim, bonito ou feio, é esse que tenho. Então é minha obrigação cuidar bem dele, para que ele me leve
ao máximo que eu conseguir, como encarnado, porque uma hora eu vou devolver ele, certo? Porque está emprestado só para mim, certo? Então, é minha obrigação cuidar disso. Então, como é que eu me alimento? De que forma eu me alimento? Aqui não tem nenhuma conotação aqui nutricional, nada disso. Mas, realmente, o que eu estou botando para dentro do meu corpo? Que tipo de comida eu coloco? Que tipo de bebida eu coloco para dentro do meu corpo? Quanto eu estou consumindo, principalmente de bebidas alcoólicas ou superprocessadas. Isso vai atrasar mais o meu processo, né? Inclusive tem algumas colocações de alguns livros. Aqui o Zé também já falou. A gente, por exemplo, que trabalha de sábado na casa, a gente todo dia deveria se alimentar com moderação, com algumas coisas, mas principalmente no sábado, se a gente vier trabalhar, dar passe, essas coisas, o ideal seria que a gente moderasse bastante a alimentação, certo? Em alguns casos também, à noite, quando a gente vai deitar, que ou a gente bebeu muito, ou comeu muito, a gente trabalha na hora que a gente está dormindo, e tem vários relatos de compromisso que assumiu e que não vai conseguir realizar com a espiritualidade. Por quê? Porque bebeu demais ou comeu demais antes de dormir, aí fica pesado, fica mais denso, não consegue se desprender do corpo como deveria, para poder trabalhar. Então, essas questões aí são importantes. Sem falar em drogas, em outras coisas desse tipo. Então, terceira recomendação: acordo bem, vou preparado que vão ter contratempos, isso um dia só, num dia nosso, certo? Terceiro, olho bem para como eu estou me alimentando, como isso acontece para que eu não consiga. Fora isso, mais o que teria de recomendação aqui? Bom, como é que eu faço com as coisas? Eu faço brincadeiras. Meu pai falava assim, lá em casa eu falo para as crianças: quer brincar com o outro? Brinca de elevar, nunca de reduzir. A gente tem mania às vezes de fazer algumas brincadeiras que geram mágoa, geram energia ruim, geram afastamento por cada brincadeira, tá? Meu pai não aceitava brincadeira que não fosse para elevar, e não gostava de apelido, porque ele achava que aquilo era um negócio muito ruim. Então, cuidado com as brincadeiras, tá? Porque isso afeta demais. Cuidado com blá 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 demais. Tem gente que gosta de portador de notícia ruim, gosta de chegar dizendo: oh, você viu quem morreu? Você viu o que aconteceu? Você viu lá no sul, já morreram mais de 80 pessoas? Eu acho que assim, comentar uma coisa leve, ok, mas tem gente que parece que só gosta de dar notícia ruim. Isso, queira ou não queira, não sei vocês, mas isso me afeta um pouco. Às vezes eu estou com a energia boa e aquela pessoa vem só descarregar notícia ruim em cima de mim. E aí eu tento me afastar dessas questões, tá certo? Então tenta filtrar o que você fala durante o dia. Brincadeira e falar coisa que não deve não agrega ninguém, não agrega nada na sua evolução espiritual. Então cuida do que fala. Fazer amigos. Nós viemos aqui para fazer amigos. Nós precisamos todo dia tentar estender a mão para alguém. Então a amizade é uma forma fraterna. Você ouvir o outro, apoiar o outro, estar do lado do outro, é importante para o seu crescimento espiritual, é importante para o seu desenvolvimento. E no trabalho, às vezes a gente confunde trabalho, né? É comum até. Eu acho, por exemplo, que trabalhar é segunda-feira de manhã, mas hoje aqui à noite eu não estou trabalhando, porque voluntário não é trabalho, mas voluntário é trabalho. Para a espiritualidade, o que é trabalho, né? Tudo que eu possa me ocupar que seja útil, que faça bem para o outro.
ou que ajude no meu desenvolvimento. Então, eu estar aqui, ter estudado um assunto para vir aqui falar, para discutir com vocês, para ouvir o que vocês pensam disso, isso para mim é trabalho. Se eu vier aqui dar passe, é trabalho. Tudo bem? Para a espiritualidade, tudo isso é trabalho, não é só aquele que eu faço de segunda a sexta, né? Vai além do exercício da profissão, vai além das atividades que a gente ocupa. Então, é uma dimensão muito maior o trabalho, e nós viemos aqui para quê? O Chico falava o quê? Viemos aqui para trabalhar, não viemos aqui para passear, nós estamos aqui para trabalhar. Mas a gente confunde, né? Tipo assim, eu tenho que descansar sábado e domingo, mas eu posso trabalhar sábado e domingo, só que eu não vou trabalhar com o trabalho que eu tenho lá acostumado, porque eu vim aqui para trabalhar. Então, trabalhar é uma condição nossa, de encarnado. Nós viemos aqui para isso. Tá? E aí, eu posso compartilhar, criar, servir. São vários verbos, não é só o verbo trabalhar. E aí fica uma última dica, né? A gente tem que se ocupar com algo nobre. O que é algo nobre? É algo que envolva o ser humano, algo que envolva o nosso desenvolvimento. Às vezes gasta muito tempo em frente da TV, ou fazendo coisa que não é tão útil, né? Eu sei que a gente precisa ter equilíbrio em tudo que a gente faz na vida. Então olha esse equilíbrio, o quanto eu estou gastando meu tempo. Às vezes eu estou deixando de dar atenção para um parceiro, para um filho, para um pai, para uma mãe, por causa de um filme, por causa disso, por causa daquilo, né? E eu estou envolvido em outras coisas que não é. Então o que eu posso fazer? Trabalho, compromisso e disciplina. Nós viemos aqui para isso. E aí eu sempre gosto de fazer essa pergunta aqui, né? Qual é o nosso trabalho, qual é o nosso compromisso com a Casa Espírita? Só para lembrar, que faz parte disso tudo, né? E no fim do dia, ainda tenho mais 5 minutos. No fim do dia, o que você faz? Acabou o dia. Deitou, está tão cansado que o dia foi muito intenso, né? E, pum, ou dormiu vendo a TV lá, com a TV ligada. O que você fez a hora que você foi dormir? Nós começamos como? Começamos o dia energizando. Nos preparamos para contratempo, cuidamos da alimentação, seguramos a nossa boca para não falar coisa que não deve, só para ter energia boa, e trabalhamos. E no final do dia, o que eu faço? Então, no final do dia, eu costumo dizer assim, é a hora da gente acertar as contas. Com quem? Com o nosso anjo da guarda, né? Com a espiritualidade maior. Então eu vou fazer uma reflexão. Como que eu aproveitei esse dia? O que eu fiz de bom nesse dia? O que eu preciso amanhã fazer diferente do que eu fiz hoje? Não cabe essa reflexão? Às vezes a gente fica muito assim, tem que fazer uma prece. Ok, temos que fazer uma prece. Vamos fazer uma prece. Mas é importante também que eu faça uma grande reflexão, se eu aproveitei bem o dia ou não, como é que foi meu dia, aonde eu errei, né? Peço desculpa, nem que seja mentalmente para as coisas que eu errei, faço uma reflexão. O Divaldo fala uma coisa que eu acho fantástico, o importante quando você erra, é você pedir desculpa primeiro para você, depois para o outro, e se o outro te desculpou, ok, mas se ele não desculpou, ok, é só você se desculpar e não fazer de novo, porque a desculpa é dada para você mesmo, tá? Como? Reconhecendo aquele seu erro, né, dentro do seu eu, e não repetindo ele, ou se repetir, tenta reconsiderar de novo, até um dia que você não consiga mais errar naquilo. Então, é uma hora de acertar as contas. Com quem? Com o seu anjo da guarda. Fala, puta, meu anjo da guarda, eu realmente fiz uma besteira. Foi tudo legal, né? E aí eu faço uma prece e peço a Deus para me proteger, para que no dia seguinte eu continue encarnado, que eu consiga acordar de novo, mexer os dedinhos, falar assim, eu estou no corpo, então
está de bom tamanho, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Não é assim? Então a gente agradece, porque agradecer faz parte, né? É sempre bom agradecer por esse dia. Então agradeço, aí eu durmo tranquilo, e depois que eu dormir, vou trabalhar para o plano superior lá, porque o trabalho continua. Quem descansa é o corpo, né? A gente sabe disso. Tá bom, gente? Ficou as dicas aí? Então, obrigado por essa noite.